o Evangelho segundo João, certo? A gente vai dar uma pausa hoje, porque semana que vem o Creuze prometeu que continuaria o texto, né? Que ele está ali na sequência do texto, tem mais algumas propriedades ali do texto para ensinar-nos. Então semana que vem o Creuze continua aquele texto. A gente vai dar uma pausa e a gente vai olhar para um outro texto que eu tenho estudado e eu gosto bastante. Fica na carta de Paulo a Tito, ok? Então Tito, capítulo 2, se você está com a sua Bíblia, por favor, abra. Nós usamos aqui a nova tradução transformadora, né? A Bíblia. Então, se você quiser acompanhar exatamente na tradução, você precisa adquirir. Não é caro, essa Bíblia está a um preço acessível, tá bom? Tito, capítulo 2. Bom, o tema dessa mensagem, para a gente pensar um pouquinho no período de carnaval que a gente está vivendo, né? O tema é esse aí, ó. Ocupado demais para o carnaval. E eu quero desenvolver aqui um raciocínio em cima desse texto e também em cima daquilo que é o carnaval hoje, qual a sua origem, para a gente pensar um pouquinho como esse texto se encaixa nesse contexto que a gente está vivendo e também a aplicação disso para nossas vidas, tá bom? Quero fazer uma oração breve por necessidade. Obrigado, Senhor, por esse tempo agora precioso de leitura da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Nos ajuda, Senhor, a que essa palavra venha ao encontro e também de encontro à nossa vida, é muito relacionado àquilo que o nosso coração deseja e os caminhos que são próprios do nosso coração. Nos ajuda a mudar isso, essa realidade, fazer com que o nosso desejo seja fazer a Tua vontade, cumprir a Tua palavra. Faça isso em nossas vidas, te peço isso em nome de Jesus, amém. Amém? Quero ler um texto que eu retirei da internet acerca do carnaval, explicando como é muita informação, eu preciso ler para você. Prometo que não é muito comprido. Bom, o carnaval é uma festa de origem católica. Entre os egípcios havia as festas de Ísis e do boi Apis. Entre os hebreus, a festa das sortes. Entre os gregos, as bacanais. Em Roma, as lupercais. As saturnais. Festins, músicas, estridentes, danças, disfarces e licenciosidades formavam o fundo destes regozijos. Pelo seu lado, os gauleses tinham festas análogas, especialmente a grande festa do inverno, a que é marcada pelo adeus à carne, que a partir dela se fazia um grande período de abstinência e jejum, como seu próprio nome em latim, carnes levale, o indica. Para sua preparação, havia uma grande concentração de festejos populares. Cada lugar e região brincava a seu modo, geralmente de uma forma propositadamente extravagante, de acordo com seus costumes. Pensa-se que terá tido a sua origem na Grécia em meados dos anos 600 a 520 a.C., através da qual os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses. Passou a ser uma comemoração adotada pela Igreja Católica em 590 depois de Cristo, antes da Quaresma. É um período de festas regidas pelo ano lunar no cristianismo da Idade Média. O carnaval moderno, feito de desfiles e fantasias, é produto da sociedade vitoriana do século XX. A cidade de Paris foi a principal modelo exportador da festa carnavalesca para o mundo. Cidades como Nice, Santa Cruz de Tenerife, Nova Orleans
Toronto e Rio de Janeiro se inspiraram no carnaval parisiense para implantar suas novas festas carnavalescas. Já no Rio de Janeiro, exportou o estilo de fazer carnaval com desfiles de escola de samba para outras cidades do mundo, como São Paulo, no caso do Brasil, Tóquio e Helsinki. A festa de carnaval surgiu a partir da implantação no século XXI da Semana Santa pela Igreja Católica, antecedida por 40 dias de jejum à quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a quarta-feira de cinzas, primeiro dia de quaresma. A palavra carnaval está, desse modo, relacionada com a ideia de festa do adeus à carne, marcada pela expressão carnes levale, que acabou por formar a palavra carnaval, sendo que carnes em latim significa carne e levale significa retirar. Era o último dia, então, que se podia comer carne, seguindo-se posteriormente o rigoroso jejum com abstinência de alimentos de origem animal. Em geral, o carnaval tem a duração de 3 dias, os dias que antecedem a quarta-feira de cinza. Em contraste com a quaresma, tempo de penitência e privação, esses dias são chamados de gordos, em especial a terça-feira gorda, também conhecida pelo nome francês Mardi Gras. O termo Mardi Gras é sinônimo de carnaval. Bom, o carnaval da antiguidade era marcado por grandes festas, onde se comia, bebia e participava de alegres celebrações, em busca de incessantes prazeres. O carnaval prolongava-se por 7 dias nas ruas, praças e casas da antiga Roma, de 17 a 23 de dezembro. Todas as atividades e negócios eram suspensos nesse período. Os escravos ganhavam liberdade temporária para fazer o que quisessem, e as restrições morais eram relaxadas, ou seja, vale tudo. As pessoas trocavam presentes, um rei era eleito por brincadeira e comandava o cortejo pela rua, e as tradicionais fitas de lã que amarravam os pés da estátua do deus Saturno eram retiradas, como se a cidade convidasse todo mundo para participar da folia. 2 parágrafos apenas. No período do Renascimento, as festas que antecediam nos dias de carnaval incorporavam os bailes de máscaras, com suas ricas fantasias e os carros alegóricos, ao caráter de festa popular e desorganizada, juntaram-se outros tipos de comemorações e progressivamente a festa foi tomando um formato atual. Sobre a origem da palavra não há unanimidade entre os estudiosos. Há quem defenda a palavra carnaval que derive do adeus à carne e outro também de supressão da carne. Essa interpretação de origem etimológica da palavra leva-nos indubitavelmente para o início do período de quaresma, uma pausa de 40 dias nos excessos cometidos durante o ano. Excessos esses que incluem, segundo a religião católica, a alimentação. Assim, a quaresma era, na sua origem, não apenas um período de reflexão espiritual, como também um período de privação de certos alimentos, como a carne. Tudo isso regado de promiscuidade, libertinagem e qualquer tipo de liberdade sexual, moral, etc. Muito bem, um pouquinho da história do carnaval, né? Se é que a gente consegue resumir tantos anos em tão pouco tempo, né? Mas a verdade é que isso tudo me remete a uma preocupação que muitas vezes nós, como cristãos e como igreja, a gente tem cedido a algumas coisas, não diretamente ao carnaval e não diretamente a Satanás, né? Não diretamente ao mal, mas a gente tem cedido a algumas coisas do próprio coração nosso, né? Que nos faz nos assemelharmos a esse período de carnaval.
um período em que as pessoas estão em busca da felicidade, custe o que custar, né? Então elas abrem mão desse período, fazem tudo o que querem, porque sabe que na quarta-feira tem a quarta-feira de cinzas e depois vem o período de quaresma para se limpar de tudo aquilo que elas fizeram. Então é um pecado premeditado, entende isso? A pessoa sabe, não, eu vou ter um período de purificação e de limpeza do meu interior. Então nesse período eu vou aproveitar, né? Então os adolescentes, os jovens vão entender melhor que os jovens hoje vão para um carnaval, eles falam assim, ó, ninguém é de ninguém, né? Ninguém é de ninguém. A fila anda, você não pode levar bolo para a festa, todas as frases que eles usam nesse período de carnaval. Porque eles querem aproveitar de todas as formas, fazendo tudo o que é possível e tudo que em outro período não é possível. Bom, eu vim de Santos, né? Em Santos, em períodos de festa, sim, é interessante, porque vale tudo. Em Santos, eles são muito rigorosos com leis de trânsito. Então, tem muito radar, tem muito funcionário da engenharia, empresa de engenharia de tráfego na rua. Então, se você der uma bobeada, você é multado. Isso durante o ano inteiro. Mas chega no período de carnaval... E chega no período de final de ano, vale tudo, gente. Então você passa ali na orla da praia, tem um monte de carro em cima do jardim, em cima da calçada. Em Santos, um pouquinho menos, mas em São Vicente, em cima do jardim, em cima da calçada, na contramão, em fila dupla. É um absurdo, assim, vale tudo. E a prefeitura permite, ela tira os funcionários da engenharia de tráfego da rua e permite todas essas coisas, em nome da festa, em nome do turismo, em nome da felicidade, né? E as pessoas realmente, elas se empolgam e se incentivam entre si de praticar a libertinagem, né? De viver conforme vem a cabeça. No sábado à tarde eu fui com a Tati lá em São Paulo, e a gente passou ali na Avenida Paulista, né? E aí eu estava percebendo o movimento, porque ali na região tem vários blocos, né? E a gente não foi pular no carnaval, tá, gente? Mas a gente passando por ali, foi almoçar no local, e a gente vê o pessoal saindo com bebida alcoólica na mão, e aí sai de um bloco e vai para o outro, né? Parece que o pessoal sem música, gente. O pessoal vai andando, vai meio assim já, né? Tipo... aqueles bonecos de Olinda, sabe? Boneco de Olinda, né? Então eles vão meio para a rua, já vão no ritmo da marcha, e gente, não tem marcha, mas estão andando lá com a garrafinha de bebida na mão, e vão de um bloco para o outro, e passa aquelas pessoas trabalhando com um monte com um isopor cheio de bebida, correndo atrás dos blocos para vender, né? Que as pessoas querem beber e pagam quanto for, porque elas querem aproveitar aquele momento, né? Mas é interessante que o carnaval, as pessoas, elas se beneficiam de algumas coisas, né? Por exemplo, fantasias, né? Então é um momento que a pessoa veste uma fantasia, né? Procura em algumas situações se esconder o máximo possível, em outras se mostrar o máximo possível, né? Mas elas se usam de fantasias, porque a fantasia ela esconde para quem está vestindo, né? Esconde para quem está vestindo um pouco do que ela é. Então a pessoa que é tímida no carnaval põe uma fantasia de sei lá o que lá e, solta as frangas, né? O cara que é machão, ele põe uma roupinha diferente, depois de tomar umas 2, 3 doses, e o cara tá, né? Tá desfilando de salto na avenida, né? Então tem essas peculiaridades. Junto com isso, o pessoal usa também muitas máscaras. Não usa? Já viu aqueles baile de máscara? Porque aí no baile de máscara, você corre o risco de chegar num baile e ser reconhecido, né? Não, peraí. Você é casado com aquela mulher, cara. Você é meu vizinho, eu te conheço. O que você está fazendo aqui? Ou então a mulher, né, que tem um namorado e brigou com o namorado, aí vai no baile de máscara, porque ela põe a máscara e ninguém reconhece, né? Põe aquela fantasia, né? Eu me lembro do acampamento, né, quando a gente faz aquelas festas de fantasia, algumas pessoas ficam irreconhecíveis, né? Põe aquela fantasia do Batman, né,
da cabeça aos pés, né? E chega lá, as pessoas olham e falam, nossa, quem é essa pessoa, né? Quem é? Ah, é o fulano. Não, acho que não é, o Beltrano, né? De tão diferente que a pessoa fica, né? E o carnaval às vezes serve como um paliativo para as pessoas se mostrarem um pouquinho mais, né? Além disso, ali no meio da multidão, no meio das pessoas, você se torna mais um e você se torna um pouco desconhecido, né? A verdade é que dentro das igrejas a gente tem enfrentado um pouquinho disso também, né? Muitas pessoas usam fantasias dentro da igreja, né? Muitas pessoas vão para a igreja e elas querem andar conforme o bloco, né? Então ela procura o bloco que lhe apraz, né? Se é aquele bloco ali onde pode mais, não, eu me identifico com aquele bloco, eu vou desfilar naquele bloco. Se é aquele bloco ali onde a banda é mais suave, não tem escola de samba, é mais marchinha, opa, eu vou para aquele ali, porque aí é mais, né, o teu cabelo não nega mulata, né, marchinha, olha, ali eu vou curtir um pouquinho mais, né? Agora, se é de mais de jovem, trio elétrico, barulho, horas e horas andando e passeando e correndo e pulando, aí eu me identifico mais com aquele, então eu vou lá. Algumas pessoas fazem isso da igreja, né? Então elas chegam numa igreja, elas sentam, analisam, né? Elas fazem uma análise daquilo que elas estão vendo e presenciando, né? E aí, dependendo se agradar ou não, ela fica. Se não agradar, ela vai para outra, né? Não importa o que foi pregado. Às vezes a pessoa não lembra. Se você fizer um exercício, chegar na segunda, terça-feira, tenta lembrar o que foi pregado no domingo. Talvez agora vai ser mais fácil por causa do carnaval, né? Mas se você fizer um exercício, você pensar o que foi pregado, qual o capítulo que o Creuze parou semana passada? A gente começa a ter uma dificuldade, né? Porque a gente gasta mais tempo realmente envolvido com outras coisas do que com isso, né? Então a gente corre um grande risco viver como um carnavalesco, um crente carnavalesco, aquele que veste uma fantasia e naquele determinado momento ele se adequa àquele ambiente, né? Então, quando você sai daqui, você tira a fantasia de crente e aí você volta para o seu dia a dia, né? Falando o que você fala, pensando o que você pensa, vivendo o que você está vivendo. E aí, no próximo domingo, você vai lá no armário e pega de novo a fantasia, veste e vem assistir ao culto, né? Muito bem, há cristãos que gostam disso, de máscara. Há cristãos que gostam de fantasias. Há cristãos que gostam de anonimato. Há cristãos que gostam de usar e ser usado. Então ele vem para o ambiente com os irmãos. À medida que o irmão me é útil, deixou de ser útil, eu procuro outro. Então tem aquele irmão que te dá carona sempre, né? Aquele irmão perdeu o emprego, teve um problema, teve que vender o carro. Bom, você não volta com ele mais de ônibus. Você procura outro que tem carro que vai passar lá. Ele deixou de ser útil para você, né? Enquanto aquele irmão está falando coisas boas para você, né? Eu te amo, você é bênção, você é legal. Você está super feliz na amizade com aquele irmão. Mas no dia que ele chegar para você e falar, irmão, você está pecando. Isso aí está errado. A Bíblia fala isso aqui, ó, eu quero orar por você. Você tem que se corrigir. Bom, aí você fala, quem é esse cara para falar de mim? Não é? Quem pensa que esse cara é? Para querer me dar lição de moral? Não, então, tá bom. Então a partir de agora, está cortado do meu laço de amizades, né? Você não me serve mais, né? Você não me é útil mais, tá? Há cristãos também que gostam de momentos, né? Então o cara vem para a igreja e ele espera que aquele momento atenda à sua necessidade, né? Então se o pastor não se preparou direito, não estudou, esse pastor não se preparou direito, né? Se o louvor errou ali, aquela igreja lá os caras tocam melhor, né? Se não tem ar-condicionado, não, que isso gente, está muito calor aqui,
Lá na outra igreja eu fui semana passada, tem um ar-condicionado gostoso, uma cadeira confortável. Eu acho que eu vou para lá. Não atendeu a minha expectativa. Ninguém me cumprimentou. Sabe aquele irmão que passa e fala assim, não, eu não estou falando com fulano. Por quê? Porque ele não me cumprimentou domingo passado. Então tem gente que gosta disso, né? Gosta do momento. Saiu do momento, ela vive outra coisa, né? Quando está no momento religioso, ela está feliz. Há cristãos que gostam de andar de bloco em bloco, né? Já viu isso aí? O cara que vai numa igreja e fica lá 1 mês, 2 meses, aí começa a ver que o pastor pega pesado, fala, não, acho que eu vou na outra. Aí vai na outra, começa a perceber que o pessoal nariz em pé, porque só tem rico, aí fala, não gostei não, vou na outra. Aí vai na outra, só tem pobre, a igreja cheira mal, porque passa um esgoto do lado, eu não quero não. Então vai de bloco em bloco, até achar o bloco que ela se identifique, que ela acha mais confortável, que ela vai ser, que as pessoas serão mais úteis para ela, né? Há cristão que gosta da liberdade, ou seja, faço o que eu quero. Então, se aqui eu não posso fazer o que eu quero, eu vou buscar um lugar que me permita isso. Há cristãos que gostam de poucas regras, né? Então você começa a pregar texto bíblico que dá ordem, que dá conselho, que dá puxão de orelha, a pessoa já fala, só não tem nada de bom, aqui só fala, é só cajadada, né? Há cristãos que gostam de levar a vida na flauta, né? Eu diria no instrumento, né? Leva a vida numa boa, né? Eu costumo dizer, né, para o pessoal do louvor, que você não pode ser um músico melhor do que você é um crente. Você não pode dominar o seu instrumento mais ou melhor do que você domina a Bíblia. Se você domina o teu instrumento musical mais do que você domina a Bíblia, tem alguma coisa errada no teu cristianismo. Se o pastor é mais pastor do que crente, alguma coisa está errada no cristianismo desse pastor. Consegue entender isso? Se você é muito mais um frequentador de igreja do que um crente, de quando você sai daqui, você precisa rever algumas coisas também. De repente, você é um desses cristãos que gosta de máscara, fantasia, anonimato, do bloco, andar de bloco em bloco, né? Mas é bom lembrar que, de certa forma, todos nós somos um pouco assim, né? Nós temos as nossas máscaras, né? Nós temos os nossos pecados, as nossas dificuldades, né? Então a gente vem para a igreja, ao invés daqui ser um lugar onde todos têm problemas e todos chegaram aqui porque precisam ouvir de Deus, da sua palavra, um conforto ou uma palavra de ânimo ou de exortação em relação àquela tua dificuldade, a gente se esconde, né? A gente meio que se esconde. Então, não é bom que as pessoas saibam quem eu sou de verdade, né? Porque as pessoas podem te rejeitar, talvez você não seja mais útil para ela. A gente criou um ciclo vicioso, né? Nessa relação religiosidade e membros de uma denominação, né? Infelizmente isso, mas acho solução, a gente vai chegar lá. Bom, alguns cristãos gostam dessa folia, né, do carnaval, mas dentro da igreja, né? Então eles procuram uma festa na igreja, né? Então procuram um show, uma pirotecnia, né? Então o pastor ele tem que fazer como é que é o stand-up comedy? Stand-up comedy, é isso aí, né? Stand-up, nossa, é difícil falar isso aí. Stand-up comedy, tem que falar devagar. Stand-up comedy, Tem gente que gosta disso. Então tem o pastor lá que fala que mais piada do que prega, né? E aí o pessoal ri, sai dali, né, com o abdômen formado, sem nem para academia, né? Porque tem gente que procura isso, procura um teatro, né? Procura um show. Tem gente que procura oba-oba na igreja, né? Outro dia eu estava falando com um casal, dando um discipulado para um casal que foi de uma determinada igreja, e eles estavam falando mais do que eu já sabia, né?
falando de como que funciona o processo interno, a liderança, o que a liderança exige, como a liderança pede que seja, as coisas mecânicas, os processos mecânicos que tem lá dentro, sabe? A institucionalização, o empresariado que se tornou a igreja, né? Então a gente vai percebendo essas coisas e ao mesmo tempo vai entendendo como as pessoas vão ficando fracas na fé, sem conteúdo, né? Jovens perdidos, né? Jovens que vão para a igreja procurando meninas virgens, né? Tem uma igreja aqui próxima que é famosa por isso entre os jovens. Os jovens vão para lá porque lá existem meninas virgens. E segundo eles, que não são crentes, as meninas virgens são fáceis, né, de enganar. Então é aqui pertinho da gente, gente. Existe isso, e isso é um perigo. Muitos jovens estão sendo arrebanhados porque tem a festa, tem o oba-oba, né? Pessoas que procuram outras pessoas, igrejas cheias de pessoas vazias, pessoas que procuram máscaras, procuram outras pessoas mascaradas como elas para se identificarem. Pessoas que procuram promiscuidade teológica, né? Pessoas que procuram incoerências teológicas, né? Pessoas que procuram superficialidade, interesses próprios, relacionamentos, bem-estar, investimento, poder, cargos, enfim. Procuram passatempo, pessoas que procuram alívio de consciência, pessoas que procuram tudo menos o evangelho, né? Vale não ter regra, vale não dar o troco, vale não se apegar, vale individualismo, vale não ter líder, vale não respeitar, vale não ter amor, vale exigir e não ser exigido, vale receber e não dar, vale andar conforme o bloco anda, vale seguir o fluxo sem saber por onde vai, vale fazer o que os outros fazem sem saber o que Cristo quer que se faça. Eu quero ler o texto com vocês. O texto que a gente vai se deter é a partir do versículo 11 até o versículo 14, ok? Muito bem. Diz assim o texto: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Muito bem. Tito, ele era um jovem pastor, né? E ele era um discípulo de Paulo, a exemplo de Timóteo, né? E aqui, esse momento, esse contexto aqui, Paulo estava saindo da sua prisão domiciliar em Roma, tá? E ele estava sendo liberto, porque os opositores de Paulo, aqueles que levantaram acusações sobre Paulo, não tinham prova suficiente, ou por algum motivo não queriam levar a cabo essa denúncia, certo? Então, os estudiosos dizem que no momento em que Paulo seria julgado, o pessoal que era da acusação, né, não compareceu. E aí Paulo foi liberto porque não tinha nenhuma acusação contra ele, certo? E Paulo saiu dali para uma missão, né? Paulo saiu dali para levar Timóteo, e levar Tito para suas futuras igrejas, para os seus futuros contextos, onde eles iriam para a prática do ministério pastoral, né?
Antes disso, ele fez uma viagem longa e durante esse caminho ele foi escrevendo algumas cartas. Por exemplo, ele escreveu a carta a Timóteo. Então ele deixou Timóteo, obrigado Gabriel, ele deixou Timóteo, e aí nesse período que ele andou com Tito, ele escreveu uma carta a Timóteo, que é as cartas que a gente tem, né? As cartas de Timóteo. Depois dele ter deixado Tito, ele também continuou a viagem, certo? E aí nessa viagem, nessa continuação, ele também escreveu carta para Tito. Então pensa num processo aí, num processo mesmo, né? Então Paulo deixava o seu discípulo e continuava a viagem, e nesse período de continuação de viagem ele vai mandando recomendações. Depois ele para de novo, deixa Tito e continua sua viagem mandando recomendações também para Tito. Depois disso, Paulo é preso mais uma vez, né? E ele é aprisionado e ele vai para uma prisão chamada Mamertina. Era um poço onde ele era jogado lá, prestes a ser morto, né? Alguns dizem que Paulo foi decapitado, outros acreditam que Paulo foi cortado ao meio, né? Então amarraram cavalos nas pernas dele e amarraram outros cavalos nos braços. E aí soltaram os cavalos correram, quando esticou a corda, Paulo foi cortado no meio. Então existem essas duas possibilidades. Se você um dia puder escolher uma forma honrosa de morrer ao Senhor, não sei qual das duas você escolheria, né? Mas Paulo passou por isso e deixou essa carta para Tito, para falar sobre a igreja, para falar sobre os oficiais da igreja. No caso aqui ele está falando dos presbíteros, né? Presbíteros, nós não temos oficiais na igreja batista, presbíteros, né? E aliás, é um questionamento por que não tem, né? Porque se são oficiais da igreja primitiva, né? Então, o presbítero é um daqueles, ou são aqueles homens que são levantados lá em Atos. Começa esse processo de escolha de tantos diáconos quanto presbíteros oficiais da igreja. Os presbíteros são aqueles homens que pastoreiam a igreja, né? Então, por exemplo, o pastor da igreja, ele também é um presbíteros, né? Ele também é um homem capacitado de conhecimento bíblico, estudioso, né? E é a pessoa responsável para ensinar a igreja, né? E pastorear a igreja. Aconselhamento, discipulado, pregação, aulas, né? O pastor é esse cara. E os presbíteros também são essas pessoas também capacitadas para trabalhar dessa forma na igreja. Então, formam um grupo de pastores, né? Sendo um ou dois, ou enfim, até mais, depende do caso da igreja, né? Da necessidade, são sustentados, os seus ministérios são sustentados pela congregação, né? E algumas vezes acontece de muitos deles não ter o seu serviço secular, mas na igreja eles trabalham como um presbítero também, como na área do pastoreio também. Então, Paulo está ensinando a Tito como deveria ser, qual era a lista de qualidades, né, ou de responsabilidades que precisava ter essa pessoa na igreja. Então, está lá no versículo 6 do capítulo 1, né? Se alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, ou seja, tem que ser homem, não pode ser pastora. Então, se você vê pastora por aí, está tudo errado, gente. Já começa aqui, ó, presbíteros, homem, é singular nesse caso, né? E masculino. Tem um artigo masculino aqui, tá bom? No grego e no português também tem. Então é marido, homem, de uma só mulher. Não é uma mulher por vez também, tá? Então, se o homem se separou da mulher, casou de novo, seja lá qual for o motivo, esse homem está incapacitado para ser pastor numa igreja. Ele tem que ser uma mulher só na vida, a não ser que a mulher faleça, e aí ele tem a possibilidade de casar de novo. Mas enquanto a mulher está viva, ela é a mulher dele. Ele não pode se separar. Então, além de ser irrepreensível, ele tem que ser marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, olha aí mais uma vez, masculino singular,
né? O bispo, homem, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, ele não pode viver continuamente com esses procedimentos aqui. Antes, o contrário disso, ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, do modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então ele precisa ter uma postura contínua. Isso não quer dizer que ele não tenha pecado, né? Que ele não falha em algumas coisas desse aqui, né? Mas que esse homem, você percebe que ele persegue isso daqui, entende isso? Precisa ser assim. Depois ele vai falar dos falsos mestres e vai dar a contrapartida, né, desses mestres de verdade. Ele diz que os falsos mestres não são aqueles que não erram, ou que erram, porque os pastores também erram, os presbíteros, os líderes também erram. Mas ele está dizendo, aqueles que são falsos, eles são insubordinados, né? Frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, estou falando dos judeus, né? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mestre dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato, portanto repreendei-os severamente para que sejam sadios na fé. E aí ele continua, né, falando da impureza, da descrença, enfim. E aí ele chega no capítulo 2, depois de ter dado ordem para os líderes da igreja, ele começa a dar ordem para a igreja. Então você vai ver que ele vai dar ordem para o marido, né? Ele vai dar ordem para os filhos, ele vai dar ordem aqui para os servos que trabalham para alguém, né? Então ele vai desenrolando ordens, falando, olha, vocês têm que se comportar dessa forma, fazer tal coisa, viver sensatamente, honestamente, as mulheres devem ser boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Eu vou ler o dos maridos também, né, gente? Senão... Olha lá. Os homens idosos sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, enfim, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, né? Versículo 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem provas de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas Muito bem, aí o versículo 11 diz lá, pois a graça de Deus foi revelada a todos nós e traz salvação. Né? E eu quero apresentar para vocês aqui de uma forma mais objetiva, para a gente ficar um pouquinho mais gravadinho esse texto aí, tá bom? Aí, Gabi, Didi. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu quero pensar um pouquinho sobre esse texto, sobre esse versículo. A graça de Deus se manifestou. Quando o texto está dizendo isso, ele está falando de Jesus Cristo, né? Então, ele usa uma palavra ali para manifestação, que é epifania, que tem a ver com a aparição, né?
Ele está falando da aparição de Cristo. Ele está dizendo, olha, a graça de Jesus, ela foi manifesta. Ela se apresentou. Ela foi possível ser vista, né? E essa graça foi salvadora. Jesus Cristo, né? Ele se manifestou à humanidade, ele se fez em forma de homem, ele veio em carne, né? E se revelou para a humanidade, né? E essa graça foi para que fosse salvadora aos homens, né? Muito bem, na sequência do texto ele diz assim, ó, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Ou seja, a primeira coisa que ela faz, ela nos ensina. Então a graça de Deus que veio sobre nós, e é justo que seja chamada de graça, né? Porque nós não merecíamos nada disso. Nós não temos nenhum procedimento, nada que possamos fazer que nos torne suficientemente capazes de sozinhos obter essa graça, né? Foi Cristo quem veio e se revelou. E percebam uma coisa, que não dependeu de nós, né? Não fomos nós quem buscamos e desvelamos essa graça. Não fomos nós quem revelamos ou que obtivemos a informação dessa graça. Foi Cristo quem veio e mostrou e apresentou essa graça. Ele falou, essa graça, ela é útil para ensinar vocês, né? Ela não só vai ensinar vocês, mas ela também vai ajudar você a renunciar à impiedade. Sabe o que é impiedade? É viver não piedosamente. Mas o que isso quer dizer? O que é piedade? O que é uma pessoa piedosa? Alguém arrisca? Muito bem, é isso mesmo que vocês falaram. É uma pessoa viver conforme a vontade de Deus, em abnegação, ok? Pessoa renunciando à sua própria vontade e vivendo piedosamente, ou seja, vivendo dentro dos preceitos de Deus, né? Obedecendo à vontade de Deus, reconhecendo suas limitações, as suas fragilidades, os seus pecados, mas buscando sempre andar nesse caminho do Senhor, ok? Então ele está dizendo, olha, aquele que aprende dessa graça, aquele que experimenta dessa graça que vem de Cristo, que é manifesta e revelada através da vida de Cristo, essa pessoa, ela aprende a renunciar à impiedade. Ou seja, ela abre mão de viver da forma que quer. Aí se você pensar no crente carnavalesco, né? Você vai perceber que há uma contraposição aí, né? Há uma via de contramão aí, né? Então, ou você anda piedosamente, ou você anda impiedosamente, né? Você precisa aprender a colocar a sua vida sempre nos caminhos do Senhor. E isso passa pela revelação de quem é Jesus. Perceba isso. Para o mundo é loucura você abandonar as paixões desse mundo, não é? Então, poxa, por que o crente não vai pular o carnaval? Gente, que bobagem que é essa? Por que não pode, não é? É loucura para o mundo essa abnegação. É loucura para o mundo você ser fiel à sua esposa a vida inteira. É loucura para o mundo você ser marido de uma mulher só ou esposa de um homem só. É loucura para o mundo você mandar um bilhetinho para a escola do teu filho dizendo que o seu filho não vai por causa das suas convicções. E você escrever embaixo ali, ó, meu filho não vai para pular o carnaval porque nós acreditamos assim, 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 assado, e eu ensino isso em casa. O carnaval é uma festa que apresenta o pacote do carnaval, é um pacote de promiscuidade, de, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Por isso meu filho não vai nesse dia. Isso é loucura. A professora vai ler na escola e falar assim, meu, que pai quadrado, idiota, né? Coisa de crente imbecil tapado mesmo, né? É isso que eles vão falar, não é? Mas essa vida piedosa realmente é loucura para o mundo, porque ela só é proveitosa e ela só é revelada para aqueles que entenderam a epifania. Aqueles que entenderam por que Deus
Por que raios Deus abandonou o céu, a glória, a eternidade para vir até a terra e se fazer em semelhança de homem? Nascer de uma mulher, e que humilhação, né? O cara se fez bebê, recém-nascido, né? E se colocou na mão de uma criatura que ele fez, para que ela cuidasse. Ele se tornou totalmente dependente de uma criação dele. Quer maior humilhação do que essa? Imagina você entregar todo o dinheiro do mês na mão do teu filho pequeno e falar: filho, você vai decidir o que a gente vai fazer no mês. Vocês vão comer só bala, doce, vão pro shopping, comer McDonald's, não é? Salgadinho, Coca-Cola, né? Jesus fez isso, entregou na mão, se entregou na mão de uma mulher e falou: cuida de mim, se você não me der leitinho do peito, eu morro. Se você não me der alimento, eu morro. Se você me largar na sua casa e for embora, eu vou morrer lá. Ah? Que humilhação maior é essa? Quem entende por que Deus ama tanto ao ponto de fazer isso, essa pessoa entende que o ensino ele serve para moldar o nosso coração, né? Para que a gente renuncie à impiedade, para que a gente ande por caminhos de piedade, piedosos, de amor a Deus, de reverência, de dedicação a Deus. Mesmo com nossos pecados, as nossas lutas, nossas dificuldades, né? Então, imagino aqui que todos os casais têm problemas, como eu e minha esposa temos, né? Então a gente também quebra o pau. Não, pastor, não fala isso. A gente também tem discussões, opiniões diferentes, né? A gente também tem as nossas dificuldades. É por isso que todo encontro de casais a gente está aqui. Não é porque eu sou pastor da igreja. É porque eu preciso ouvir. Preciso aprender sobre relacionamento, sobre casamento, né? Então a gente precisa vir para aprender. Por quê? Porque a gente reconheceu que esse ensino, ele traz uma revelação especial. E você só cai em si a partir de que essa revelação faça diferença em você. Ela gere transformação em você. Não são todos que vão entender essa revelação. Não são todos que perceberão. Não são todos que valorizarão essa epifania. Não são todos que vão enxergar esse mostrar de Deus para a humanidade. Perceba que, se Deus quisesse, seria tão fácil, né? Ele fala, dá um estralo de dedo e vai todo mundo para o céu. Por que precisa haver uma revelação e você precisa olhar e entender? Pô, será que é isso mesmo? Será que esses crentes doidos estão certos? Será que, né? Porque confusão, será que é verdade? Será que não é? Precisa partir de uma certa liberdade que a pessoa tem. Mas a verdade que está por trás de tudo isso é que Deus escolhe para si os seus. Isso a gente vê na história da Bíblia, né? A revelação de Deus para a humanidade. Deus escolhe a pessoa, traz para si quem Ele quer. Aquele que o Pai me der, eu jamais vou lançar fora. Mas só aquele que o Pai me der. O que vem a mim eu não vou lançar fora. Entende isso, querido? Então, quando a gente olha para esse texto, a gente começa a perceber essas coisas. Além de renunciar à impiedade, ele fala que também a pessoa que experimenta essa epifania, essa revelação de Deus para a humanidade, essa pessoa também ela renuncia às paixões mundanas. É interessante porque a gente estava falando no começo que hoje existem muitos cristãos e muitas igrejas que pregam uma vivência secular praticamente dentro da igreja, né? Então você vive como quer, tá bom, tudo que você fizer, e vai levando a vida como dá, a vida leva eu, deixa a vida me levar, né? E a gente percebe aqui nesse texto que a graça de Deus, ela nos revela que nós precisamos renunciar às paixões. Quais são as paixões mundanas? Não é aquela história de ouvir música do mundo. Não é isso, gente. Você gosta de Coldplay? Pode continuar ouvindo Coldplay. Você gosta do pagode? Gosta de Raça Negra, que está moda na internet? Você gosta da Raça Negra? Pode continuar ouvindo Raça Negra, gente. Não tem problema, não. Tá bom? Você gosta de ouvir um rock and roll, heavy metal? Pode ouvir, não tem problema, não. Não são essas coisas que ele está falando. Ele está falando de coisas que são próprias do nosso coração. Sabe? Impureza,
Ele está falando aqui de lascívia, ele está falando de paixões, ele está falando aqui de cobiça, ele está falando aqui de amor ao dinheiro, que é idolatria, né? Ele está falando aqui de fofoca, ele está falando de intriga, ele está falando de prostituição, que é tudo aquilo que está relacionado ao sexo fora do casamento, é prostituição, né? Qualquer tipo de pornografia, né? É dessa vida mundana que ele está falando. Não estou falando de ouvir Coldplay, gente, pelo amor de Deus, né? Ele não está falando de você sentar num barzinho com teus amigos e tomar uma cerveja. Não é disso que ele está falando. Entende? A Bíblia não proíbe isso, de você tomar uma taça de vinho na hora do almoço. A Bíblia não proíbe de você fazer uma tatuagem. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de coisas que são próprias do coração. Pode ser isso também, se isso tiver o teu coração naquilo ali. Entende? Se você for dado aquilo ali, né? Ou se aquilo ali te dominar. É disso que ele está falando. Ok? Ele está falando aqui de uma vida religiosa que aparentemente é linda, maravilhosa, que você não frequenta nenhum lugar que as pessoas possam te acusar, você não toma nenhuma gota de álcool, mas a tua vida é totalmente promíscua. Aqui, ó. Quando não tem ninguém em casa, você entra na internet e consulta pornografias. Né? Quando você sai de casa, você mexe com mulheres na rua, quando você está sozinho. Né? Quando você está na academia, você olha para aquela pessoa e você fala, olha lá em casa. Né? Ninguém está vendo, você está pensando. Ele está falando de uma vida piedosa, aquela que te faz olhar para você mesmo e falar assim, meu, eu não mereço essa graça. Eu sou sem vergonha. Mas eu preciso ajeitar a minha vida. Eu preciso dar importância para as coisas que são importantes, que a Bíblia diz que são importantes. Eu não posso dar importâncias para a religiosidade, se o pastor está de terno ou de gravata, ou se ele está de bermuda ou de camiseta. Isso não é importante, queridos. Entende? Isso não é importante. Se a tua Bíblia tem 1 metro por 1 metro, ou se ela tem se é a Bíblia de agente secreto que fica... O importante é você ler a Bíblia. Né? Se você dá o dízimo maior da igreja, ou se você dá o menor, isso não é importante. Isso não é importante. Se você tem 5 ministérios na igreja, ou se você está com 1 apenas, isso não é importante. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma vida de contrição, entende isso? Está falando de uma vida voltada para agradar a Deus. Por mais que você não agrade e erre, sempre. Mas você está ali, ó, sempre insistindo nessa vida. Não, é isso que eu quero. Preciso melhorar um pouco mais nisso. Preciso investir um pouco mais nisso aqui da minha vida, entende? Falei de manhã, hoje na escola dominical, imagina se a gente investisse na nossa vida cristã, assim como a gente investe nos estudos, né? Assim como a gente investe no nosso bem social, no nosso bem-estar social, assim como a gente investe num prato de comida, né? Assim como a gente investe numa roupa de marca, né? Assim como a gente investe o tempo assistindo programas de esportes na TV, aí eu estou falando de mim também, né? Assim como a gente investe assistindo novelas, seriados, filmes, assim como a gente investe no cinema, paga lá R$30 para assistir um cineminha, né? Assim como a gente investe em tantas coisas que são próprias do nosso coração, que não tem nada a ver com a vida piedosa, entende? São coisas que alegrar o nosso coração, coisas para essa vida, mas a gente investe pouco para que a nossa vida seja mais piedosa, investe muito pouco. Ele fala de uma vida sensata, justa, né? E piedosa hoje, no presente, agora, nesta era. Ele diz também assim na sequência do texto, ó, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí ele já está falando de uma nova vinda de Cristo, né? Já seria um texto apocalíptico aqui, né? Ou das últimas coisas, quando Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Ele fala, ó, nós estamos aguardando esse momento, né? Então olha só, o modo
pelo qual nós vamos viver uma vida piedosa é aguardando a vinda dele. Entende a implicação disso, querido? A implicação disso é você viver a sua vida hoje, não pensando na sua vida do dia a dia simplesmente, nos seus afazeres, nos seus projetos de vida, mas você aguardar a vinda do Cristo. Aquele que se revelou, ele vai voltar um dia. E Paulo está dizendo, olha, vivam essa vida aguardando constantemente, a partir de agora. E o resto da vida de vocês, vivam aguardando a volta desse Cristo. Olha lá, aguardando é o modo como se desenrola o viver de renúncia, né? Na expectativa da bem-aventurada esperança da volta de Cristo. Ele continua, ele se entregou por nós a fim de nos remir ou nos resgatar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, né? Então ele, em primeiro lugar, se entregou com um propósito. Qual foi o propósito da sua entrega? Para nos resgatar de toda a maldade, em primeiro lugar. Maldade de onde? Do mundo? A maldade do nosso coração, filho. Né? Imagina, se você tirar todas as pessoas do mundo, o que acontece? Os animais, os pássaros vão viver felizes para sempre. A natureza, né? Logo, você sabe que o rio Tietê aqui, ele 100 quilômetros antes de São Paulo, ele é cristalino, né? Tem vida, peixe, né? E 100 quilômetros para frente, ele também é limpo. É só onde está o povo aqui. Onde está o povo, onde está São Paulo, está a sujeira. É usina, é esgoto, é poluição, cai tudo ali. Cai tudo ali. Imagina, se tirar toda a humanidade da terra, a natureza vai viver feliz para sempre. Feliz para sempre, vai se restaurando. Então o mal está aqui, dentro de você, dentro de mim. Então ele fala, olha, ele veio, essa graça, essa salvação, esse resgate, ele veio nos resgatar de nós mesmos, do nosso pecado, da maldade que há no nosso coração, da dureza de coração, entende? Então quando você ouve uma palavra dessa, o que vem à sua cabeça, querido? A vontade de ir embora logo, a fome não vem à cabeça, vem na barriga, né? Preguiça, o cansaço, de novo essa história, não sei o que vem no teu coração essa hora? O desejo de sair desse caminho logo, né? Eu estava lendo esse texto, estudando esse texto e pensando, poxa, Jesus tem que voltar logo, cara. Já deu. Não dá, mas não aguento mais. Eu não aguento mais esse mundo, já deu. Eu não preciso mais nada assim, não tenho mais ambição nenhuma assim, futura, para a vida aqui. Não tenho mais. Se Jesus voltar hoje, perfeito. Perfeito. Acabou. Não preciso mais nada. E às vezes a gente fica tão envolvido com essa vida que a gente perde essa perspectiva, né? De que a nossa vida aqui é passageira, nós não somos desse reino. Nós não somos desse mundo, né? E aí conforme a gente perde a perspectiva de eternidade e de vida eterna no céu, a gente começa a se envolver com as coisas desse mundo, não é assim? A igreja brasileira perdeu essa perspectiva da eternidade. Na década de 80, a gente parecia que Jesus ia voltar na semana seguinte. A gente fazia cruzada evangelística, fazia eventos para anunciar o reino, falava o evangelho para todo mundo, a tempo fora de tempo, né? Encontrava os mendigos na rua, morador de rua, não existe morador de rua, mas pessoas em situação de rua, ninguém mora na rua, né? Encontrava pessoas em situação de rua, falava, você tem que se converter, Jesus vai voltar. A gente perdeu isso. A gente perdeu. A gente perdeu porque a gente começou a gostar de se envolver com essa vida. Veio logo a prosperidade, o país melhorou em uma série de coisas, né? O financiamento ficou melhor, mais acessível, né? O salário mínimo aumentou, as pessoas melhoraram de vida, né? Hoje é possível
muitas pessoas, né, no país têm um automóvel, né? Muito mais pessoas do que antigamente hoje podem ter uma casa própria, né? A gente foi gostando dessas coisas, né? Coisas importadas começaram a ser mais baratas, ser mais acessíveis para nós, e a gente foi curtindo. A tecnologia foi evoluindo e a gente foi comprando um monte de tecnologia que passou do momento de utilidade. Hoje é totalmente fútil muita coisa que tem na tecnologia, né? Visto que tem uma série de aparelhos, de coisas eletrônicas e tecnológicas que estão ficando perdidas. O Kindle é um deles. Quem conhece Kindle? Kindle é um aparelhinho tipo um iPadzinho que é só para leituras, que você compra livros pela internet, baixa naquele aparelhinho. Pô, é maravilhoso. Mas passou assim, ó, a tecnologia do Kindle, ninguém vê mais. Hoje no celular você baixa um aplicativo do Kindle e ali do Kindle você baixa os livros para o aplicativo no celular. Então o aparelho Kindle hoje em dia, você não vê ninguém com Kindle. A tecnologia que chegou e foi maravilhosa, mas durou pouco tempo, foi embora já. Então hoje tem TV 4K, 3D, mas a gente não tem uma transmissão a essa altura, né? A gente não tem transmissão, nenhuma TV nossa, nenhum canal de TV é 3D. Talvez você vá assistir um filme ou outro, mas perceba, é uma tecnologia que se tornou fútil já, né? Você vive sem uma TV 3D, né? Depois que você vai ver, quando você quebra o óculos, o preço de um óculos novo, aí você vai ver que você precisa menos ainda, né? Aí tem Smart TV, que tem tudo na TV. Mas você vive no celular e você não usa os recursos de Smart TV. Aí você começa a perceber que a tecnologia avançou tanto que tornou fútil, né? E a gente gostou do que a gente viu. E a gente se envolveu com essas coisas e perdeu essa perspectiva. Bom, o propósito também foi separar o povo particular seu, certo? Então ele veio, se revelou, e uma das principais ideias dele era revelar esse povo. Ele também disse que as pessoas deveriam se dedicar à prática das boas obras. Lembra da vida piedosa? Então ele está dizendo, olha, além dessas questões futuras, né, o resgate, livrar da maldade, separar como um povo particular, ele nos chamou para a prática de boas obras, de acordo com o contexto, né? Quando a gente olha para o contexto, os conselhos de Paulo para a igreja, boas obras da igreja. Como nós devemos viver como igreja, como cristãos? O que a gente deve buscar em primeiro lugar, os nossos desejos ou a vontade de Deus, né? Bom, para terminar, ele usa uma palavra aí que é o zeloso, né? Nós precisamos ser zeloso da prática de boas obras. Essa palavra, ela vem da palavra zelote mesmo, né? Que pode ser tanto um fariseu religioso de uma seita judaica, que era ante o Império Romano, como uma pessoa zelosa pelo evangelho e pelo seu anúncio, né? Então, sendo um zeloso pela vontade de Deus, né? Então, a questão que eu quero deixar para você hoje aqui é para você pensar realmente qual tipo de zeloso você tem sido, né? Se as ordens bíblicas para nós como igreja, como cristão, se isso realmente tem feito diferença, se tem sido importante para a tua vida cristã, ou se você tem agido como um fariseu zelote, né? Que busca só os interesses próprios, por isso eles brigavam com os romanos, né? Com o Império Romano. Então, para a gente pensar algumas frases, sendo um zeloso pela vontade de Deus, você terá pouco tempo para o carnaval. Né? Sendo um zeloso pela vontade de Deus, você terá pouco tempo para você. Você terá pouco tempo para picuinhas. Você terá pouco tempo para dissensões, facções. Você terá pouco tempo para a sua própria vida. E você terá pouco tempo para ganhar dinheiro. Quanto mais você se envolve com a vida piedosa, menos tempo você tem para a impiedade. Quanto mais tempo você se envolve com a vida do evangelho, menos tempo você tem para você. Então talvez você fale um dia assim, não vou me envolver com tal coisa porque eu tenho minhas ocupações pessoais, né?
Você precisa reavaliar algumas coisas aí, né? Amém, queridos? Eu espero que você seja esse zeloso pela vontade de Deus, né? Espero que eu seja também. Espero que o meu coração esteja voltado para agradar o Senhor. Porque quando a gente está preocupado em agradar o Senhor, a gente está ocupado demais para o carnaval. Está ocupado demais para o carnaval do nosso coração, né? Os desejos do nosso coração. Se você pensar a vida que Paulo estava vivendo nesse momento, né? Recém-liberto de uma prisão, viajou para pregar para outros irmãos, para ajudá-los em suas necessidades, e logo mais seria morto, martirizado pelo reino. E as cartas que ele escreve é de motivação, né? Timóteo, olha, vamos lá, continue, persista, né? Tito, persista. Corinto também, ele escreveu para Corinto nesse período, olha, vamos lá, continue, perseverança, vamos com o Senhor e tal. Eu quero orar por nós, para que Deus nos ajude nessa tarefa, tá bom? Fecha os teus olhos. Deus, nós queremos clamar, Senhor, perdão pelos nossos pecados, e porque aqui no carnaval do nosso coração a gente se dedica muito, Pai, para as coisas que são próprias de nós mesmos, dos nossos desejos, da nossa vontade, e se dedica tão pouco, Senhor, para aquilo que o Senhor quer que façamos, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda aqui, durante esse ano, a gente cresça nesse sentido, que a gente amadureça nesse sentido, possamos Te amar acima de todas as coisas, amar acima de nós mesmos, Senhor. Por favor, possamos renunciar à nossa própria vontade, Pai. Possamos ser resgatados, Senhor, desses desejos próprios, dessas vontades próprias, desses planos particulares, que são impiedosos muitas vezes, Pai. Nós queremos viver uma vida piedosa contigo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Queremos viver essa vida que leva-nos às últimas consequências, Pai, de amor, de servidão ao Senhor. Faça isso em nossas vidas. Peço isso em nome de Jesus. Amém.